Olá, espaçonauta! Pessoal, quem é fã de astronomia, quem acompanhou aí o Cosmos do Carl Sagan e também agora com a nova temporada do Neil deGrasse Tyson, conhece essa célebre frase que se estamos sozinhos no cosmos, o universo é um grande desperdício de espaço, não é mesmo? Pois é, mas e aí? Você acha que de fato nós estamos sozinhos na vastidão do universo? Porque somente em um planeta minúsculo, orbitando uma estrela insignificante, algo tão maravilhoso como a vida aconteceu? E se não for assim, pode existir vida em outras galáxias e até na nossa própria Via Láctea? Você é meu convidado para uma viagem intergaláctica que tentará encontrar as respostas. Meu nome é Mário Fontana e este é o canal Nerd aos 50. Seja muito bem-vindo. Um conceito muito comumente usado, principalmente após a explosão de descobertas de exoplanetas, é o de zona habitável. Zona habitável pode ser definido como uma região orbital em torno de uma estrela onde é possível existir água no estado físico líquido na superfície de um planeta que ali estivesse localizado. Como sabemos, a água é uma peça fundamental para a vida como a conhecemos. Logo, um planeta que possua água líquida em sua superfície poderia, certamente, desenvolver vida, assim como ocorreu na Terra. Mas existem outras condições para que a vida possa surgir em um planeta. Uma questão muito importante diz respeito à estrela na qual ele orbita. Estrelas como a nossa, o Sol, são propícias ao surgimento da vida. Ela é uma estrela anã amarela, de classe espectral G2, uma estrela com temperatura relativamente baixa, se comparada a outras do tipo anãs azuis, por exemplo. Sua atividade, embora muitas vezes nos assuste, é bem pequena comparada a outras do universo afora. Existem outros tipos de estrelas que fariam o papel de potencializar a vida até melhor que o nosso Sol. As anãs laranjas, de classe espectral K, são um bom exemplo para desempenhar esta função. E temos ainda as estrelas do tipo M, as menores que existem, frias e de pouca massa. São chamadas anãs vermelhas. Nossa vizinha próxima Centauri, logo ali, a 4,2 anos-luz de distância da Terra, é uma estrela deste tipo. Com base neste aspecto, vemos que há um grande potencial de que exista vida em outras galáxias, pois existem incontáveis estrelas dos tipos que acabamos de citar. Por outro lado, existem estrelas intempestivas que nunca abrigarão vida. Mas será que a vida seria possível apenas na zona habitável de uma estrela? A resposta dos cientistas é não. Alguns artifícios apresentados por planetas e até luas fora da zona habitável pode tornar o surgimento da vida possível, como no caso da lua de Júpiter, Europa, e da lua de Saturno, Encélado, que abrigam oceanos subterrâneos abaixo de uma camada protetora de gelo, por onde a vida marinha poderia estar explodindo. E por falar em explodindo, as estrelas tendem a não viver muito, e por vezes atingem o fim da vida por meio de explosões cataclísmicas, potencialmente exterminando tudo em sua redondeza. Estamos falando das supernovas. Algumas estrelas, como as gigantes azuis, por exemplo, possuem uma atividade tão grande, com liberação de enormes quantidades de radiação. Quantidades tão gigantescas que nenhum tipo de vida poderia sobreviver em seus arredores, devido ao intenso bombardeio dos nocivos raios cósmicos. Bem, falamos até agora das estrelas e de suas zonas habitáveis, e das atividades explosivas destes corpos celestes. Porém, as estrelas fazem parte de algo bem maior. Elas estão inseridas em galáxias. Poderiam as galáxias influenciar no surgimento da vida? Ou melhor dizendo, existem galáxias melhores ou piores para que a vida ocorra do que a nossa própria galáxia espiral, a Via Láctea? A questão é muito complexa e envolve diversos fatores. Em primeiro lugar,
a Via Láctea é um bom lugar para o surgimento da vida. E como podemos dizer isto? Não estamos aqui? Se nossa galáxia é de fato um local propício para o surgimento da vida, ela deve ter ocorrido então em vários planetas orbitando muitas estrelas espalhadas em seus braços espirais. A Via Láctea, bem como as outras galáxias, também possuem uma zona habitável galáctica. Por essa você não esperava. De fato, existe uma zona habitável em nossa galáxia, e ela corresponde a uma faixa extremamente larga, abrangendo inclusive grande parte de sua área total. Porém, esta área é pouco densa, muito diferente das regiões próximas ao núcleo galáctico. A despeito da densidade do núcleo galáctico, suas condições são extremamente inóspitas devido aos grandes aglomerados estelares, onde a intensa radiação e frequência de supernovas, somado à proximidade com buracos negros e outras hostilidades cósmicas, simplesmente tornam muito menos provável que o surgimento da vida por ali tenha sucesso. Em oposição a esta região, encontram-se as regiões externas do nosso manto leitoso, um lugar pouco povoado de estrelas, onde provavelmente não existam recursos suficientes para o surgimento da vida. A baixa densidade de estrelas e a pouca quantidade de supernovas e outros eventos capazes de produzir elementos químicos mais pesados por ali, torna esta região improvável para que a vida pudesse ocorrer. Já na região que ocupamos na galáxia, um local intermediário, com uma densidade mediana de estrelas e ocorrência não rara demais de supernovas. Por aqui, existe uma abundância de elementos químicos, os elementos que fazem parte da formação dos blocos da vida. E, assim, de um ponto de vista químico básico, a vida pode surgir nas estrelas que ocupam esta região. Estamos na zona habitável de nossa galáxia. Mas e em outras galáxias? O funcionamento seria semelhante? Nossa galáxia, a Via Láctea, é um tipo específico de galáxia espiral. Existem galáxias de outros tipos, e elas podem ter regras bastante diferentes, o que pode torná-las mais ou menos propensas a abrigar a vida como a conhecemos. Antes, vou trazer aqui uma questão: a idade aparente de uma galáxia quando a observamos. Vou explicar. Existe uma espécie de barreira para observarmos uma galáxia como ela de fato é. Isto porque quanto mais distante estas galáxias se encontram, mais no passado a enxergamos, devido ao tempo necessário para que sua luz viaje no espaço e chegue até nós. Para exemplificar o que acabamos de dizer, nossa galáxia vizinha, a galáxia de Andrômeda, conhecida pelos astrônomos como M31, se encontra a pouco mais de 2,5 milhões de anos-luz da Terra. E assim, quando olhamos para ela, enxergamos essa galáxia como ela era há 2,5 milhões de anos atrás. Ou seja, em um passado muito, muito longínquo. Aqui temos um importante paradoxo do espaço-tempo. Um grande número de galáxias vistas do nosso ponto de vista não são aptas como locais para buscar megacivilizações, porque do ponto onde as avistamos, as vemos em um momento onde estas galáxias simplesmente ainda não tiveram tempo suficiente para que as supernovas e outros fenômenos estelares as povoassem com os elementos químicos mais pesados, que são necessários ao desenvolvimento dos blocos da vida. Isto significa dizer que o telescópio espacial James Webb, que tem o poder de desvendar galáxias muito, muito distantes e com grandes desvios para o vermelho, uma de suas funções primordiais, aliás, nunca, veja bem, eu digo, nunca encontrará uma assinatura tecnológica em escala galáctica, porque, do ponto de vista de onde nós observamos as outras galáxias, as vemos extremamente jovens,
para que nela a vida pudesse já ter se desenvolvido. Isso não quer dizer que durante estes milhões ou até bilhões de anos em que a luz destas galáxias estava viajando espaço afora para chegar até nós, não tenha surgido a vida, ou mesmo civilizações que se tornaram altamente desenvolvidas nestes locais. Porém, se isto de fato aconteceu, nós não saberemos disto por bilhões de anos, ou talvez nunca. Pensar nisso pode parecer estranho, mas talvez esta seja a chave para entender o porquê estamos tão solitários neste vasto universo e o porquê somos, até então, o caso único de habitabilidade de que temos conhecimento. Esta barreira física, imposta pela velocidade da luz, na verdade dificulta nossa busca por vida alienígena, o que seria a coisa mais interessante que poderíamos procurar no universo. Existe alguma maneira de resolver este mistério da busca de vida pelo universo? A resposta é sim, provavelmente. E vou explicar para você como seria isto. Uma vez que não exista nada que deponha contra, podemos supor que o que acontece em nossa galáxia deve provavelmente ocorrer em outras partes do universo, principalmente em galáxias que se pareçam com o nosso quintal galáctico. Claro que existem muitos outros tipos de galáxias, muitas variantes, por exemplo, as monstruosas galáxias elípticas. Galáxias elípticas, como a galáxia do Sombreiro ou M104, muito popular entre os astrônomos amadores, podem ser enormes, muitas vezes maiores que a Via Láctea, e também podem ser extremamente antigas, inclusive com poucos nascimentos de estrelas. Logo, seriam povoadas por enormes quantidades de estrelas anciãs, ou em processo de envelhecimento, estrelas vívidas, o melhor tipo de estrelas para favorecer o florescimento da vida. Parece incrível, mas se pensar bem, estamos afirmando que um tipo de galáxia diferente do nosso tipo poderia concentrar a maior parte da vida que possivelmente existiria no universo. E dado ao seu tamanho, deve haver muito mais chances para o surgimento da vida em galáxias elípticas. Bem, mas já que é assim, por que nós estamos aqui? Como exemplo de vida e civilização? Aliás, um único exemplo de que se tem notícia, plantados em torno de uma estrela atípica tipo G, justamente em uma galáxia espiral? Não deveríamos estar vivendo felizes em uma galáxia elíptica, em um planeta que orbitasse uma estrela anã laranja do tipo K ou anã vermelha tipo M, que são muito mais numerosas no universo? Seríamos uma exceção à forma como a vida e as civilizações acontecem no cosmos? Não seria impossível, mas não é muito provável. Uma outra variante galáctica são as galáxias anãs. Normalmente são galáxias satélites a outros tipos de galáxias maiores. Um exemplo muito conhecido deste tipo de galáxia é a Grande Nuvem de Magalhães, ou NGC 292, uma satélite de nossa Via Láctea. Uma hipótese para a formação de galáxias assim é que são o resultado de efeitos gravitacionais durante a formação inicial da galáxia maior, ou que sejam resultados da colisão de outras galáxias. Um fato peculiar acerca delas é que tendem a ter apenas alguns bilhões de estrelas, ao contrário das centenas ou milhares de bilhões de estrelas contidas nas maiores exemplares, como a nossa Via Láctea. Este dado por si só reduz drasticamente as chances de vida em galáxias assim, apenas pelos baixos números estelares apresentados. Uma galáxia que forma muitas estrelas tende a ter muita incidência de estrelas que explodem em supernovas. Isto reduz muito as chances de vida neste tipo de galáxia, pois uma supernova pode esterilizar um sistema inteiro de exoplanetas à distância. Logo, a vida em galáxias com formação estelar extremamente alta parece algo muito improvável.
mesmo contando com a abundância de variedade de elementos químicos mais pesados. Parece muito óbvio por nosso raciocínio a ideia de que a melhor condição para a vida eclodir em um exoplaneta e lá permanecer até florescer uma civilização avançada seria após a maior parte da formação estelar terminar. Bem, antes vamos falar de outro tipo de galáxia existente, as galáxias irregulares. São pequenas e altamente ativas. Este tipo galáctico deve ser a pior na perspectiva de formação e perpetuação da vida, devido às altas taxas de formações estelares, bem como das altas contagens de supernovas que ocorrem por ali. Nosso raciocínio, de fato, nos leva a crer facilmente, até agora, que as melhores galáxias para o surgimento da vida, até onde podemos dizer, seriam as galáxias elípticas gigantes, em oposição às galáxias espirais de grau médio como a nossa Via Láctea. Realmente os números são tais que, se a Via Láctea tiver apenas o nosso planeta como forma única de incidência de vida, e isso for um indicativo da taxa geral que acontece em todo o universo, então uma galáxia elíptica típica deveria hospedar mais de 10.000 ocorrências de vida apenas em virtude do grande número de chances ali existente. Outro grande exterminador da vida, e que precisa ser considerado aqui, algo ainda pior do que uma supernova, são as rajadas de raio gama. Talvez elas fossem muito comuns nos primeiros anos de vida da Terra, mas nos últimos 500 milhões de anos, parece ter ocorrido apenas uma única e que afetou o planeta. E ela pode até ter sido o fator importante que impulsionou a grande extinção em massa ocorrida em nosso planeta há cerca de 440 milhões de anos atrás, no período intitulado Ordoviciano. As explosões de raio gama são mais comuns em regiões de formações estelares. Se retrocedermos a um período na história do universo, digamos, cerca de 11 bilhões de anos atrás, estas explosões atingiram seu pico. Neste momento, não deveria haver vida no universo por diversos motivos, mas mesmo que de alguma forma ela tivesse acontecido, a enorme quantidade de explosões de raios gama as teria dizimado, tornando praticamente todas as galáxias essencialmente estéreis. Não sabemos dizer exatamente o momento em que a vida pode ter surgido no universo, mas acredito que algo entre 6 e 5 bilhões de anos atrás seria um bom palpite. Nesta época, as explosões de raios gamas em galáxias como a nossa Via Láctea, por exemplo, já teriam reduzido. Porém, ainda hoje observamos em outras galáxias núcleos muito ativos, com grande dinamismo em seus buracos negros supermassivos, um grande empecilho para a manutenção da vida. Novamente, aqui aparece o favoritismo das galáxias elípticas, porque além de poucas formações estelares, elas possuem menos explosões de raios gama e produzem menos supernovas, muito menos que a nossa Via Láctea. E estas galáxias são assim há muito tempo. Elas também possuem uma grande quantidade dos elementos químicos mais pesados necessários à formação dos blocos de construção da vida. Voltamos então à questão recorrente. Somos atípicos para a vida no universo e uma exceção devido à nossa localização em uma galáxia espiral? Ou há algo realmente errado com a habitabilidade das galáxias elípticas? O que significaria que realmente vivemos no melhor tipo de galáxia para a existência da vida? A resposta pode ser desconcertante. O que pode ser ameaçador para a vida neste tipo de galáxia seriam os objetos interestelares. Um artigo publicado por Brian Selleck, astrofísico da Universidade da Califórnia, em 16 de setembro de 2021, no The American Astronomical Society, afirma que, abre aspas, nas galáxias elípticas,
corpos interestelares menores estão se movendo muito mais rápido. Eles atingem os planetas com mais força e mais frequência que na nossa galáxia local, a Via Láctea. Eu estimo as taxas de impacto em um planeta do tamanho da Terra em galáxias elípticas como uma restrição potencial de habitabilidade e vida inteligente. Fecha aspas. O link com esta publicação estará na descrição deste vídeo, caso vocês queiram conferi-lo na íntegra. Segundo Lack, as galáxias elípticas possuem grande número de estrelas, um número muito maior do que a nossa Via Láctea. E essas estrelas devem possuir suas próprias nuvens de objetos, tipos asteroides e cometas, como aqui no nosso Sol, a nuvem de Oort, uma região nos confins do Sistema Solar povoada por um enorme enxame de rochas geladas, algumas de tamanho colossal. Isso significa que as taxas destes corpos que rompem suas órbitas e invadem as áreas internas de seus sistemas estelares, bem como as que são lançadas de encontro a outros sistemas de estrelas, são bem maiores nas galáxias elípticas. Estes objetos interestelares se movem a velocidades muito maiores, ocasionando o que podemos classificar como superimpactos nos planetas, tornando a galáxia um verdadeiro campo de tiro, e ocorrem com uma frequência extremamente elevada. Isso abre a porta para as extinções em massa com taxas muito frequentes, levando a uma zona de exclusão para a vida e civilizações nas galáxias elípticas. Isso posto em outras palavras, significa que visitantes estelares como o Oumuamua, que passou pelo Sistema Solar em 2017, ou o cometa Borisov em 2018, podem limitar a quantidade de vida que existiria em galáxias elípticas, pelo menos próximo aos seus centros, onde a densidade estelar é muito grande. Mas, no entanto, fora dessas regiões centrais, a vida continua a ser uma possibilidade para estes tipos galácticos. Mas pensar nisso nos remete a um dado assustador. Como as galáxias elípticas são enormes e relativamente comuns no universo, e contêm cerca de metade das estrelas potencialmente habitáveis do universo observável, isso limita gravemente a quantidade e possibilidade de existência de vida e de civilizações no universo. Em uma lógica menos otimista, pode ser que a vida não seja limitada apenas a galáxias como a Via Láctea, mas não ocorrem com tanta frequência em galáxias onde, a princípio, suas condições parecem mais ideais. Logo, podemos de fato sermos privilegiados, existindo em uma zona habitável de uma galáxia que, por acaso, é perfeita para a vida, em um universo onde a maioria das galáxias não o são, mesmo que em uma primeira análise pareçam ser. E agora, seguindo esta linha de raciocínio, podemos pensar que estivemos de fato, por 2 vezes, recentemente, frente a frente com as coisas mais perigosas do universo, acima e além das supernovas e das explosões de raios gama, e que representam uma ameaça à vida e às civilizações. Isto mesmo, os objetos interestelares Oumuamua e cometa Borisov, que passaram por nosso sistema solar, poderiam ser uma ameaça de extinção muito maior. Acontece que em nossa galáxia, estes objetos são relativamente raros, embora já se tenha tido registro de meteoritos interestelares atingindo a Terra. Bom, se esta é realmente uma ordem no universo, nós fomos privilegiados de ter o vislumbre seguro destes 2 objetos interestelares, o Oumuamua e o cometa Borisov, uma visão que poderia significar para a maior parte da vida no universo, ao contrário, um prenúncio de extinção iminente. O que você acha sobre a existência de vida no universo? Será ela tão abundante quanto muitos imaginam? Ou algo extremamente raro e improvável? Deixe sua opinião nos comentários, quero muito saber. Se você gostou deste conteúdo,
peço que deixe seu like e também compartilhe para algum amigo que goste deste tema. Se ainda não está inscrito em nosso canal, aproveite para fazê-lo e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Foi um prazer ter a sua companhia até aqui. Outro detalhe aqui que eu queria falar para vocês, se você quer comprar o seu telescópio, dá uma passadinha lá na loja da Celestron Brasil. O QR Code com o endereço já está aí. E usando o nosso cupom de parceiro da Celestron, o NERD aos 50, você tem 12% de desconto em qualquer equipamento da linha da Celestron que está sendo vendido no site. Então, vai comprar um telescópio, vai comprar um ocular, vai comprar um binóculo, visita primeiro a loja da Celestron, sem compromisso, para ver o tanto que é bacana. Comprando lá na Celestron também, você ajuda o nosso canal a crescer. Deixe o seu like para que este conteúdo chegue a mais pessoas. Também inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum outro vídeo. Este é o canal Nerd aos 50. Aqui você tem informação de qualidade e aprende astronomia de verdade. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.